Muito boa tarde. Como estão as coisas? Tudo bem por aí? Muito bom estarmos juntos, muito bom seguirmos nesse estudo tão peculiar que estamos fazendo. Nas minhas décadas de convivência dentro do espiritualismo em geral, do espiritismo em particular, tenho experimentado a dimensão fundamental de O Livro dos Espíritos, que transborda do próprio espiritismo para diversas outras doutrinas, diversas outras religiões, a Umbanda, a Maçonaria, a Ordem Rosa Cruz, o Candomblé, diversas instituições consideram muitíssimo esse livro, que é fantástico realmente. E nós aqui estamos fazendo um estudo dele que potencializa a sua riqueza, multiplica a sua riqueza. Porque tomamos a questão 919, que nos revela, que nos oferece o autoconhecimento como grande ferramenta de elevação, de avanço ao bem e de resistência ao mal. A pergunta 919 e 919A, com o comentário de Santo Agostinho, é fabulosa e é o norte desse nosso estudo. Nós tomamos o autoconhecimento e, obviamente, o conhecimento que transborda dessas páginas numa ponte, fazendo sempre a correspondência do dentro e fora, do maior com o menor, do conhecimento com o autoconhecimento. Essa é a nossa proposta. Tem sido muito saboroso experimentar isso até aqui. Vamos ver como é que surpresas, que riquezas os próximos passos, as próximas questões nos apresentam. São 1019 perguntas e respostas e nós estamos na questão 101. A questão 98 e 99, que estudamos no encontro passado, nos trazem a escala espírita, nos trazem um amplo painel dos tipos de como os espíritos, ou os espíritos consultados pelo menos, concebem a hierarquia no mundo espiritual. Relembrando, eles disseram que existem 3 grandes grupos básicos: o grupo dos espíritos puros, que é o primeiro grupo; o segundo grupo dos espíritos bons, que estão a caminho da pureza do primeiro grupo; e o terceiro grupo dos espíritos imperfeitos, que estão a caminho da bondade do segundo nível e da perfeição do primeiro. É muito interessante essa classificação e hoje, na esteira dela, nós nos debruçaremos no estudo da imperfeição desse terceiro grupo, ao qual, evidentemente, estamos muito mais ligados do que ao primeiro grupo dos espíritos puros. É evidente, é óbvio. Qualquer espelho, qualquer análise, qualquer noticiário vai apontar com muita clareza que nós somos espíritos imperfeitos. E estudar isso é muito interessante. A pergunta, o item 100 de O Livro dos Espíritos vai fazer
observações preliminares a respeito do estudo dessa escala espírita. E a questão 101 nos traz as características gerais sobre a imperfeição. E é essa reflexão que nós nos propomos no dia de hoje. Estudar, ainda que de uma maneira introdutória, a imperfeição e estimular os amigos e amigas a procederem à leitura do item todo como Kardec o apresenta. Nós selecionamos alguns trechos da reflexão de Kardec sobre essas características gerais da imperfeição. Aqui ele diz assim: nem todos os espíritos imperfeitos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Alguns não fazem nem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já evidenciam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e sentem prazer quando conseguem praticá-lo. Vejam, meus amigos, como essa descrição se assemelha a nós mesmos. Nós comentamos no encontro anterior como muitos de nós nos iludimos dizendo que não fazemos mal a ninguém, como se isso fosse uma grande qualidade. Aqui, Kardec aponta que pelo simples mal de não fazermos o bem, isso já evidencia a nossa inferioridade. Então, ao contrário da crença comum dos homens, segundo a qual não fazer o mal seria uma grande qualidade, Kardec apresenta o ponto de vista segundo não fazer o mal, não fazer o bem já evidencia a nossa inferioridade. Não é suficiente não praticar o mal, é fundamental praticar o bem. E como nós não temos isso como traço preponderante da nossa personalidade, da nossa atitude perante a vida, está feito, está apresentado para todos nós o diagnóstico da nossa inferioridade. A questão de nos comprazer com a prática do mal já varia muito de pessoa para pessoa. Mas é diante dos inimigos que se revela nossa verdadeira elevação. Como você tem tratado, o que você tem desejado, como você tem se relacionado com a diferença, com os inimigos, com as disputas. Você, nessas disputas, você se dispõe a fazer alguma coisa que prejudique o seu adversário, o seu inimigo? Você se pega pensando e sentindo raiva, ódio, inveja, rancor daqueles que pensam e agem diferente de você? Muitas vezes nós não nos propomos a fazer alguma coisa que prejudique a outra pessoa, o nosso adversário. Mas é muito comum que nos peguemos pensando mal, desejando o mal para aqueles que disputam conosco situações, posições, possibilidades. Não é assim? Inevitável que nós
tenhamos essa clareza a respeito do nosso estágio evolutivo. É fundamental, porque o diagnóstico é que define a cura. Como disse o sábio Sócrates, ao proclamar só sei que nada sei, a consciência das nossas lacunas, a consciência da nossa imperfeição é o que nos impulsiona ao aprendizado, à cura, ao aperfeiçoamento. Então, que avancemos nesse sentido. Continua Kardec nessas características gerais da imperfeição. Os conhecimentos que os espíritos imperfeitos possuem sobre o mundo espiritual são limitados, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos que possuíam quando estavam encarnados. Muitos são aqueles que, ao iniciarem uma trajetória, um contato com os amigos espirituais, assumem uma espécie de idolatria, pensando que o que vem dos espíritos é sempre superior, sempre elevado, sempre uma revelação. Isso não é verdade. Quando a comunicação abrange os espíritos imperfeitos, como Kardec aponta aqui, mostra-se toda a limitação do seu conhecimento, do seu universo, da sua perspectiva de vida. E o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos que possuíam quando estavam encarnados. A vida não dá saltos, a morte não eleva ninguém, não santifica ninguém. E os espíritos imperfeitos, em suas comunicações, em suas relações conosco, demonstram as limitações, os preconceitos que ainda os dirigem. Um último trecho desse item trazido por Kardec, que nós selecionamos, diz assim: os espíritos imperfeitos conservam a lembrança e as dores dos sofrimentos pelos quais passaram quando estavam encarnados. E essa impressão é muitas vezes mais dolorosa que a realidade. Sofrem tanto pelos males que suportaram em vida, quanto pelos males que causaram aos outros. Essa memória, Kardec fala aqui da lembrança que os espíritos inferiores conservam dos sofrimentos pelos quais passaram. Nós também, aqui na Terra mesmo, guardamos, recolhemos lembranças dolorosas das vivências que nós tivemos. As dores em nossa vida se expressam basicamente de duas maneiras: através do erro que os outros cometeram conosco, das quais nós acumulamos mágoas, e a lembrança das dores que nós impingimos aos outros, vivências das quais nós recolhemos culpas e mágoas. São a lembrança e as dores dos sofrimentos pelos quais passamos. Uma impressão muitas vezes mais dolorosa que a realidade. Olhar o mundo com os óculos das mágoas e das culpas, torna a vida mais dolorosa, muito mais dolorosa do que já é. Sofremos assim tanto pelos males que suportamos em vida,
quanto pelos males que causamos aos outros. E como esse sofrimento é longo, nós acreditamos que sejam eternos. Daí vem os depoimentos de alguns espíritos falando que estão no inferno, porque estão nos castigos eternos. Mas isso é apenas um reflexo limitado da vivência que têm. Por se angustiarem demais com esses sofrimentos, sentem-nos como eternos. Mas não existem castigos eternos, dores eternas, nem na terra, nem no mundo espiritual. Preciosa é a contribuição de Maria de Nazaré para os sofredores. No livro Maria de Nazaré, do espírito Miramês, nós vemos confirmada a experiência que Chico Xavier teve com Maria. No livro de Miramês, está lá colocado que poucos anos depois do falecimento de Jesus, seguindo a orientação do mestre, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, que ele fez falando com Maria e João que estavam ao pé da cruz. Maria e João, efetivamente nos arredores de Éfeso, viveram juntos, formaram juntos uma unidade numa casa que acolhia sofredores de toda a redondeza. E quando Maria de Nazaré atendia os sofredores, uma palavra constante que ela oferecia para todos eles era a mesma oferecida para Chico Xavier num momento de intenso sofrimento em sua vida. Isso também passa. Em nossa inferioridade, em nossa imperfeição, nós aumentamos muito os problemas, disseminando, embebendo esses problemas com uma carga dramática excessiva. O drama que nós colocamos nos problemas aumenta as dores, aumenta o sofrimento que eles nos causam. É como um adolescente que aumenta tudo que ele vive. Nunca mais quero saber de fulana. Tudo está errado, tudo é ruim, ou tudo é bom, tudo é maravilhoso quando se trata dos seus amigos, dos seus ídolos, da música, do esporte. Tudo é extremado na visão adolescente, na visão da imaturidade. E independente da imaturidade do corpo, que é a adolescência, a imaturidade espiritual vai pela mesma linha. O que nos consome, nos atira a depressões, nos impulsiona a euforias, estados de alma que são extremamente desgastantes. Por isso Chico recebeu essa orientação, por isso os sofredores nos arredores de Éfeso recebiam essa orientação, por isso preciosa é essa orientação para todos nós, adolescentes de alma, imaturos que somos. Isso também passa. Nunca veja os problemas, as dores, os desafios da vida como infelicidades, como impossibilidades, como situações terríveis. O nosso ponto de vista determina
o nosso êxito, na nossa capacidade de discernir as lições que há por trás de todos os desafios, os remédios que há no fundo de todas as dificuldades, é o que nos determinará a vitória sobre os problemas, sobre os desafios, sobre as dificuldades. É extremamente importante que nós tiremos a carga dramática que nós colocamos sobre tudo e todos à nossa volta, de modo a olhar as coisas como são, perceber o que há nelas em nosso benefício, em nosso aprendizado, em nossa cura, porque tudo no hospital perfeito de Deus é remédio. Mas nós, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos, exatamente por colocar essa carga dramática em tudo. Por isso é tão importante a receita da doutora Maria de Nazaré, quando diz: isso também passa. Não coloque peso demais nos fatos. Viva de uma maneira mais leve. E isso realmente transforma e multiplica a nossa capacidade de enfrentar os problemas. Então, Kardec diz que os espíritos inferiores conservam a lembrança e as dores dos sofrimentos pelos quais passaram, cultivam essas dores e essa lembrança. E essa impressão é muitas vezes mais dolorosa que a realidade. Veja se não tem uma visão muito lúcida e muito importante para todos nós. E continua ele: sofrem tanto pelos males que suportaram em vida, quanto pelos males que causaram aos outros. Esse é o nosso inferno. O drama que nós colocamos em tudo, a sentir os problemas como adversidades, como contrariedades. O ponto de mudança é exatamente descobrir que nada é contrário a nós, nada é adverso a nós, tudo é a nosso favor. A fé, não a fé ritual, nem a fé da dor, mas a fé raciocinada, que é o que nós estamos exercitando aqui, praticando aqui, é a grande ponte que nos levará da inferioridade para a bondade, do terceiro para o segundo estágio da evolução da hierarquia dos espíritos. Porque é com a certeza de que tudo está certo, de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, de que tudo é lição e remédio na escola e no hospital perfeitos de Deus, que nós avançaremos, tiraremos o drama da adversidade e da contrariedade e veremos os fatos, as situações como são. E a verdade dos fatos, a verdade das situações é remédio e lição. Veja, meu amigo, se isso serve para você. Nessa humanidade que se queixa e que se revolta com tudo, consumindo-se a si mesmo e consumindo aqueles que estão à nossa volta, fundamental reduzir as coisas ao que elas são: remédios e lições. Porque diante de remédios e lições perfeitamente receitados e trazidos a nós, só nos resta a atitude da aceitação, do aprendizado e da cura. Maravilhoso esse nosso momento de hoje, não é? Que essa lucidez limpe nossas vidas, torne mais leve nossas vidas.
Um grande abraço a todos, um prazer estarmos juntos. E a nossa saudação para Ju Passos. Por algum motivo só temos ela nos comentários da live de hoje. Muito legal, Ju, estar com você. Muito bom estar com os outros amigos que certamente estão conosco, mas que por algum motivo o Face não está mostrando. Que assim seja, que nós aprendamos a lição de hoje em toda a sua riqueza. Um grande abraço a vocês e até amanhã. Continuaremos os nossos estudos sobre a imperfeição. Venha conosco, estudemos a nós mesmos em nossas sombras, porque mais adiante vamos também nos estudar nas nossas luzes. Um grande abraço e até a próxima.